Que o nosso Mestre Jesus possa vir à nossa mente nesse instante, nessa imagem de um ser bondoso e caridoso, que abre os braços a nos receber, que permite que abrimos o nosso coração para pedir tudo aquilo que necessitamos. Esse Mestre bondoso que nos conhece desde sempre, sabe das nossas dificuldades, das nossas qualidades, das nossas tristezas e também das nossas alegrias. Por isso confiamos nas mãos do nosso Mestre a nossa vida. Confiamos nos seus ensinamentos, nos seus conselhos, no seu amor que nos envolve e nos cura. Mestre Jesus, rogamos de vós essa luz que ilumine o nosso caminho, que abre os nossos olhos para as coisas boas e que também nos protege. Mestre Jesus, em agradecimento, faremos a prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para si. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus nos envolva, que a gente possa aqui receber o que viemos aqui buscar, que todos que estão nos assistindo possam também, em qualquer momento que esteja assistindo, sentir também as vibrações de nosso Senhor Jesus, que se faz presente todas as vezes que levamos o nosso pensamento a Ele. E é o que estamos fazendo juntos aqui agora. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, sobre a importância do livro espírita, na doutrina espírita. O tema a gente titulou o seguinte, Livro Espírita, Letras que Iluminam. E quando a gente fala do livro espírita, a gente já pensa assim, puxa, é um poderoso instrumento, né, de divulgação da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, que havia também já sido prometida por nosso Senhor Jesus. Bom, vamos lembrar daquela promessa feita por nosso Senhor Jesus. Ele nos afirmou o seguinte, aliás, ele prometeu isso aqui, né? Vamos lembrar que está descrito por João no capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e também um trechinho no versículo 26. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos fará relembrar de tudo aquilo que vos tenha dito. Então, Jesus ainda afirmou que ele faria nos lembrar de tudo aquilo que ele havia ali ensinado. Muito bem. Aí, como nos diz aqui Bezerra de Menezes, a doutrina espírita surgiu. Pelas mãos abençoadas de Allan Kardec, a humanidade recebeu a mensagem divina para a sua libertação e evolução espiritual. Foi um marco muito importante. E é interessante ressaltar que essa promessa cumprida por nosso Senhor Jesus, não que somente o Espiritismo seja o Consolador prometido. Tudo aquilo que evoca as verdades do Cristo de uma forma clara e que nos faz reconhecer nas orientações de Jesus um consolo, que é também o que a doutrina espírita faz, pode se intitular sim o Consolador. Aí nós temos o nascimento, o surgimento da doutrina espírita pela publicação do Livro dos Espíritos, não é isso? Um fato muito interessante, muito importante, um marco
para nós espíritas, um grande marco. Então, essa frase, como nos diz ali Canuto de Abreu, no livro Livro dos Espíritos e suas tradições históricas e lendárias, sua tradição histórica e lendária, ele nos diz que essa frase foi dita por um funcionário da livraria que gritou para o proprietário da livraria avisando o seguinte: "O senhor Dentu, acaba de chegar o Livro dos Espíritos", que estavam esperando a chegada do livro. Era o dia 18 de abril de 1857, pela manhã, na livraria Dentu, na Galeria de Orleans, número 13, no Palais Royal de Paris, quando foram recebidos 1.200 volumes de O Livro dos Espíritos, nessa galeria mesmo da imagem ali, da foto. Então, ali foram expostos esses livros, dando abertura para que as pessoas que tivessem interesse nesse conhecimento pudessem obtê-lo. E nós vamos ver daqui a pouco, que ao passar lá, viu o livro, chamou atenção, leu o livro, virou um apóstolo do Espiritismo. Nós vamos ver daqui a pouquinho ele. Então, olha o que o Dr. Bezerra de Menezes também fala. Ele fala que livros e livros chegaram à Terra como chuva de bênçãos, enriquecendo o coração humano com as palavras de advertência, orientação e amor. Então, a doutrina espírita e o livro espírita, por intermédio do livro espírita, alcançava inclusive os corações, trazendo essas palavras de advertência, palavras de orientação, palavras de amor. Muito bem. Aí, já Emmanuel, no livro Entender Conversando, ele já fala o seguinte: o livro espírita é sempre um amigo disponível para dialogar conosco. Só um parêntese aqui. Às vezes a gente reclama, falta de amigos, né? Eu queria um amigo sincero, um amigo... A gente fica almejando aquilo que nem a gente está conseguindo oferecer, mas é algo que é um anseio de todos, né? Gostaríamos muito de ter um amigo, e o livro espírita é um desses amigos aí, que a gente pode recorrer a qualquer momento, sem depender de nada. Ele está ali nos aguardando, nós é que vamos procurá-lo para receber a orientação que tanto precisamos. E o mais interessante é que o livro, ele nos faz entrar em contato direto com o autor. Então, se a gente está lendo, mesmo aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, que acabamos de ler aqui, né, o Fred leu ali para a gente um trecho. Ao ler o Evangelho, nós estamos em contato direto com o Cristo. É o autor daquelas palavras que se faz presente em nosso pensamento, em nossa mente. Alguns chegam, por exemplo, ao ler um romance, a visualizar as imagens, a se ver dentro do caso que está sendo ali romanceado. Então, imagina, se a gente tem um amigo desse, todos esses maravilhosos autores que temos na doutrina espírita, e a gente pode, a qualquer momento, procurar a orientação, o consolo, às vezes até algumas advertências que precisamos, né? E muito amor, nós o encontraremos. Então, quando Emmanuel fala que o livro espírita é sempre um amigo disponível para dialogar conosco, ensinando-nos o melhor caminho para a aquisição da paz e da felicidade que aspiramos a encontrar. É algo também que todos nós aspiramos a encontrar. Paz, felicidade. E se a gente puder fazer mais uso da companhia e dos conselhos desse amigo, ou desses amigos, que são vários, né? Aqui no Brasil mesmo nós somos agraciados por um grande número de obras espíritas. Então, nós temos muitos amigos a procurar, muitos conselhos a receber, muitos fortalecimentos íntimos para continuar caminhando firme na nossa trajetória evolutiva, no qual nos encontramos, e basta a gente buscá-lo. Muito simples, né? Agora eu quero, vamos fazer uma pequena dinâmica aqui, que é o seguinte: nós vamos ver o que Albino Teixeira nos fala nesse livro aqui. É um livro chamado Irmãos Unidos, tá? Psicografado pelo Chico Xavier, é de autores diversos, mas nós pegamos um texto de Albino Teixeira, e ele fala sobre, ele começa assim, ó: alguns dos efeitos do livro espírita evangélico, lido e aplicado em diversos setores da experiência humana. Olha para você ver, em diversos setores da experiência humana, nós vamos ver aqui agora alguns dos efeitos do livro espírita em nós. E aí, o que eu falei que ia pedir ajuda de vocês? É que eu vou mostrar aqui, então,
E eu quero que vocês me ajudem na leitura do que está falando lá. Qual seria esse efeito do livro Espírito Evangélico? Vamos ver juntos aqui? Ó. Me ajudem aqui. No sentimento, no raciocínio, na palavra. Deixa eu fazer um pequeno desafio antes aqui também. Pensem depois entre vocês aí, cada um, qual que é desses efeitos aí mais interessantes, que mais te chamou a atenção, tá? No trato, nas relações, nos compromissos, olha o tanto de efeito, hein? No lar, na família, gente, que amigo, hein? Que amigo, mas vamos lá, terminamos não, tem muito ainda, né? Na sociedade, na equipe, na solidão, na ciência, na filosofia, na religião, na arte, no trato, na luta, na profissão, no estudo, no repouso, na distração, na queda, no remorso, na tentação, na alegria, na dor, na prova, na aflição, no abatimento, na mocidade, na velhice, na saúde, na doença, na fraqueza, na angústia, na morte, vida imperecível, né? Que a doutrina espírita nos esclarece, nos explica que a vida é imperecível, não existe morte. Nós somos agora espíritos que seguimos em frente, e nunca mais essa chama se apaga. Agora, de todos eles aí, cada um deve ter pensado, puxa, esse efeito aqui no livro espírita, eu já fui acometido por esse efeito. Teve alguém aqui que já foi acometido por alguns desses efeitos ao ler um livro espírita aqui? Levanta a mão. Ali tem alguns, né? Na verdade, tem muitos desses efeitos aí que a gente, puxa, realmente estava lendo um livro, ou após ler um livro, eu tive essa sensação. Eu estava naquela situação e senti em mim esse efeito. E aí Albino Teixeira, ele conclui dizendo o seguinte: em todas as situações, não são em algumas, em todas as situações, o livro espírita cristão é caridade e serviço. E onde estejam o serviço e a caridade, aparece o auxílio positivo, tanto aos outros, quanto a nós. Daí, a gente já podia até parar aqui a conversa, né? E ficar só refletindo o quanto o livro espírita, que é, na verdade, o condutor até nós, da doutrina espírita, né? Um poderoso instrumento de nos conduzir aí ao conhecimento dessa doutrina espírita maravilhosa, o quanto é importante para nós. É evidente que provavelmente a gente possa pensar o seguinte: puxa, eu ainda não faço tão bom uso do livro espírita, desse amigo. Às vezes eu ainda não recorro muito a esse amigo. Às vezes a gente, mas é porque eu estou sem tempo, né? Eu estou com alguma dificuldade aí que não está me permitindo ler o quanto eu gostaria de ler. Agora, na verdade, muitas daquelas situações ali, ó, nós estamos passando. Ou já passamos, ou passaremos. Por que não recorrer mais a esse amigo? Então, cabe a nós fazer essa reflexão e pensar, às vezes a gente tirasse um tempinho do dia, alguns minutos, já seriam suficientes para a gente ler um pouquinho ali, às vezes um trecho, uma página, quem sabe até um capítulo no dia. Nós teríamos condições de ler vários livros durante um determinado período, se tivéssemos, inclusive, uma boa regularidade nisso. E é algo simples, mas é algo que, acima de tudo, nos sintoniza com o bem, nos sintoniza com os amigos espirituais que buscam também nos auxiliar nessa caminhada. Então, é um recurso valiosíssimo que nós temos que dar mais atenção. André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele chega a afirmar que livro lido, ideia renovada. É a frase marcante, né? Livro lido, ideia renovada. A gente trouxe aqui alguns exemplos rápidos aqui.
onde ideias foram renovadas a partir da leitura de um livro espírita. Tá? Então não é só a gente não, tá? Tem outras pessoas aí que também têm ideias renovadas a partir da leitura de um livro espírita. Por exemplo, vamos começar com Leon Denis. Aliás, vou começar com Kardec, vou pegar naquela sequência ali. Kardec, um determinado dia, estava preocupado, cansado, trabalhava muito e ainda recebia, né, muitas incompreensões, palavras até de desacato, né, enfim, e ele estava ali reflexivo, né, assim pensando, puxa, por que será que as pessoas não pelo menos analisam o que está sendo dito nos livros, o que está sendo trazido pela doutrina espírita? E intimamente ele realmente estava cansado. Diz a lição que era uma noite assim, fria, né? Aliás, era durante o dia, ainda estava entardecendo, fria, aquele tempo assim, sabe, que parece que fortalece assim, a tristeza. Tem gente que tem. E aí ele, com aquele pensamento, de repente, a esposa dele o chama, falou: olha bem, chegou uma encomenda aqui para você, uma correspondência. Aí veio um pacote e uma carta junto. Ele abriu a carta e nela estava escrito mais ou menos o seguinte, a mensagem era mais ou menos assim, a pessoa dizendo que ele era um profissional, um encadernador, tá? E ele tinha uma vida muito boa com sua esposa, né? Uma vida feliz, e aí a esposa desencarna, ele realmente cai em depressão e estava decidido a se suicidar. Então ele foi em um local lá em Paris, uma ponte, esqueci agora o nome, que muitos utilizam dela para saltar ali, e ele já falou: olha, para mim isso dá certinho, que eu não sei nadar, então o fato vai acontecer. Quando ele escreve isso na carta para Kardec, que quando ele coloca a mão, se apoia para se jogar, mexe num volume e o volume cai em seus pés. E ele olha lá, era um volume de O Livro dos Espíritos. Aí ele abriu e na entrada algumas pessoas escreveram algumas coisas. Uma delas escreveu: olha, esse livro salvou a minha vida. Estou deixando aqui para ver se consegue salvar a vida de outros. Aí ele foi lendo, tinha mais. Kardec foi lendo, falando que aquele livro tinha dado uma esperança que ele já tinha perdido. Então, esse encadernador, ele coloca, né, no final da carta, dizendo o seguinte: olha, eu estou mandando esse livro para o senhor fazer dele o que o senhor quiser, mas assim, é só para deixar claro, que o senhor saiba que tem muitas pessoas que estão sendo salvas. E ele ficou muito emocionado com aquilo. Aquilo realimentou as esperanças, a força. Falei: é isso mesmo, o caminho é esse, né? Não tenha dúvida. Então aquilo para Kardec foi muito importante, aquele depoimento, e ele viu que no livro mesmo tinham vários, não eram só um, dois, não, parece que tinham vários, que já tinham sido salvos, tinham deixado lá. Inclusive tem gente que faz essa campanha, né? Campanha de esquecer o livro, né? Deixa em algum local e tal. E lá realmente era um local estratégico. Então, olha, o efeito, a importância que esse livro trouxe para muitas pessoas, com o conhecimento que ele trouxe ali. Mas a gente vai também em Leon Denis. Leon Denis, num livro chamado Na Intimidade de Leon Denis, ele fala que estava passando em frente a uma livraria, que era essa que vimos, de 18 anos de idade ele tinha. Aí ele passa e viu lá um exemplar de O Livro dos Espíritos. Deu muita vontade de ler aquele livro. É lógico que a gente imaginar aqui, né, Leon Denis já preparado, né, no plano espiritual, para cumprir um verdadeiro apostolado aqui no plano físico. E ao ver esse livro, provavelmente algo falou assim: opa, é isso aqui o caminho, né? Mas ele diz que estava acompanhado com a mãe, e a mãe era muito rigorosa com as suas leituras. Ele falou: não, acho que minha mãe não vai gostar que eu compre esse livro. Ele não comprou naquele momento, depois ele voltou, comprou o livro, leu e deu no que deu. Virou um apóstolo do Espiritismo. E ele conta também que ele deixou o livro na cabeceira da cama e a mãe dele pegou o livro, leu o livro e também não teve como se dobrar às verdades da doutrina espírita.
se transformou também em espírita. E aí, Leon Denis, tá? Olha, foi um gatilho para o início de uma jornada maravilhosa, como um verdadeiro apóstolo da doutrina espírita. Iniciou por onde? A leitura de um livro. Semelhante ao que aconteceu com o Leon Denis, mas aconteceu de uma forma um pouco diferente, mas com o mesmo instrumento, o Dr. Bezerra de Menezes. Ele tinha um grande amigo chamado Joaquim Carlos Travassos, que foi também um tradutor das obras básicas. Ele traduziu o Livro dos Espíritos e, de imediato, muito amigo do Dr. Bezerra de Menezes, o presenteou, deu esse presente para ele. Aí o Dr. Bezerra fala que ele pegou por cortesia, tá? Ele não teve aquele interesse, não. Ele pegou um presente do amigo, né? Por cortesia. Bacana, aí ele morava em Niterói, pegava um bonde lá, e lá ele começou a folhear o livro, ler o livro, e foi ficando impressionado, porque tudo que ele lia ali é o que ele acreditava. Ele até fala que ele era espírita de nascença e não sabia. Então, o livro dos Espíritos ali também para ele, foi fundamental para ele iniciar também o apostolado dele na doutrina espírita. E olha a semelhança também, só que agora, para você ver aqui, o Dr. Bezerra de Menezes ganhou um presente, né? Já Eurípides Bassanufo, lá em Sacramento, uma criança católica, um jovem já assim, bem envolvido com o catolicismo, né? Coroinha da igreja, maravilhoso, tá? E aí tinha o tio senhor dele na família que participava de um centro espírita lá em Sacramento. E Eurípides brincava com ele, e aí, tio, está conversando com os espíritos lá e tal, né? E o tio senhor até tentava convencê-lo de algo, mas Eurípides sempre foi muito eloquente e ele não conseguia. Até que um dia, o tio senhor dele pegou um livro e falou assim: meu filho, leia esse livro, porque ele vai ser capaz de explicar um pouco melhor para você as coisas que às vezes eu não consigo. Porque o tio senhor é uma pessoa muito simples, iletrada, né? Embora recebesse no centro espírita mensagens de espíritos de alta hierarquia, deixando claro que aquilo não era a ideia do tio senhor. Mas aí ele emprestou esse livro para Eurípides Bassanufo, tá? E o livro era Depois da Morte, de Leon Denis. Aí Eurípides fala que vai lendo o livro e não consegue parar. Ele passou a noite em claro. E ele fala que foi a melhor, a mais linda noite em claro que ele passou, foi lendo esse livro. Ao amanhecer, tinha um local em Sacramento, debaixo de uma árvore, mais à distância, que ele gostava muito de ir para lá e ler. Voltou lá e releu o livro. A partir daí, mais uma vez, mais um gatilho, mais uma oportunidade para se iniciar um outro apostolado. É verdade, é claro que todos eles já estavam devidamente preparados no plano espiritual da vida para a missão que cumpririam, mas o livro foi a chave ali para que o início das suas atividades começassem. Então, meus amigos, a gente pegou aqui só uma reflexão breve, que é o seguinte, ó. Primeiro, de quais formas o livro espírita pode salvar vidas? De várias formas. Nós vimos uma aqui, né, demonstrada aqui por aquele encadernador que eu esqueci de falar, que ele mandou o livro dos Espíritos, encadernado de uma forma linda e maravilhosa para Kardec. Sabe, foi uma encadernação da melhor que ele fez. E ele mandou essa encadernação do livro dos Espíritos. Sabe? Mas olha, quantas vidas um livro espírita pode salvar? Se não a nossa própria, mas quantas? Em relação, por exemplo, à importância de se expor um livro espírita, fundamental. Se não fosse aquela exposição na hora, Leon Denis não tinha visto, hein? Eu alcançaria ele de alguma outra forma, né? Mas foi fundamental aos 18 anos ele ter aquele contato visual ali também e poder depois ter acesso a esse conhecimento. O livro espírita é um presente útil, como, por exemplo, foi o de Joaquim Travassos para Dr. Bezerra de Menezes, muito útil. Talvez seja o melhor presente. Na minha opinião, sinceramente, o livro espírita é o melhor presente a se dar. Não tem presente melhor. Sabe, Natal, puxa, a pessoa presentear alguém que você ama com um livro, e se possível um livro espírita que vai de encontro à necessidade daquela pessoa que a gente ama, que a gente gostaria que ela conhecesse. Se não,
pega um básico, então, pega o próprio Livro dos Espíritos, que é um livro simples, de perguntas e respostas, atende todo mundo, certo? E dê de presente. E por último, qual é a importância do empréstimo de livros espíritas? Eu fiz essa pergunta mesmo aqui para puxar um outro assunto aqui. De quais formas podemos emprestar livros espíritas? Tem uma campanha que chama-se Campanha de Esclarecimento Chico Xavier. É uma campanha de empréstimos de livros espíritas, de lar em lar, certo? De lar em lar. Vão de 2 em 2, igual Jesus explicou que era importante irmos de 2 em 2, né? Faz visitas domiciliares, conforme Kardec fala também da importância das visitas domiciliares para se popularizar o espiritismo, certo? Ele fala disso numa mensagem psicografada por Frederico Pereira da Silva Júnior. Na época, o principal médium no Brasil era o status de Chico Xavier, na época do Chico, certo? E ele recebeu essa mensagem no Grupo Ismael, no grupo da Federação Espírita Brasileira, e nela, ela intitulada Instruções aos Espíritas do Brasil, naquele livro A Prece da Federação, tem essa mensagem lá, uma mensagem até longa, e em uma das partes, Kardec fala da importância para a popularização do espiritismo das visitas domiciliares. Graças a Deus, nós que aqui estamos, já adentramos a essas 4 paredes aqui para estudarmos, conversarmos sobre a doutrina espírita. Mas tem muitas pessoas que ainda não. Como nós também, às vezes, no passado. Quem não nasceu num berço espírita, como eu, só conheci depois, né? Mas a gente fica pensando assim, ó, imagina se a gente tivesse condições de levar o livro espírita, emprestar gratuitamente, evidente. Então, essa campanha, ela faz isso. Ela sai emprestando de lar em lar, emprestando o livro. A gente mostra o livro, olha, nós somos da campanha de esclarecimento de Chico Xavier, estamos aqui ofertando um bom livro para que o senhor possa ler, ou a senhora possa ler, enfim, é gratuito, nós passamos aqui daqui 2 semanas, se a senhora não concluiu, se o senhor não concluiu a leitura, o senhor pode pedir o prazo que o senhor precisar, também não tem problema, mas a gente busca o livro para emprestar para outras famílias, e assim é. E esse trabalho vai sendo feito. Sabe, vai ser um trabalho de formiguinha também, emprestando livros espíritas. Eu me lembro que, em 2010, nós fizemos uma pesquisa, André, numa grande reunião, acho que foi até numa das Concafras, porque Concafras, só para deixar claro, Concafras é um evento, na verdade, tá? Chama-se Confraternização das Campanhas de Fraternidade Alta de Souza. Surgiu lá em 1957, né, já está... isso mesmo. Ela já está completando 70 anos, vai completar agora, 70 anos. E aí, nós fizemos uma pesquisa com as casas espíritas, quem já tinha a campanha de esclarecimento de Chico Xavier implantada, e quantos livros estavam emprestando por semana. Porque, interessante, né? A gente pensa assim, mas, por exemplo, se eu emprestar só 2 livros por semana, tudo bem, você vai ter 104 livros emprestados no final do ano. Tá? 104 famílias que se acendeu uma luz ali dentro da casa dela. Ah, mas só 2? Pois é, 2 no dia, né, numa semana. Mas você imagina você fazendo isso regularmente. Aí, quando a gente fez a conta com todos que estavam lá, tinha mais ou menos umas 130 casas espíritas, mais ou menos, 150. Na conta geral, naquele ano de 2010, já tinha sido emprestado aproximadamente 50 mil livros espíritas no Brasil, porque tinha casas espíritas de várias localidades do Brasil. Aí, quando foi em 2011, repetimos a pesquisa. O número já tinha saltado para mais de 77 mil livros espíritas emprestados de lar em lar. A maioria das pessoas, evidentemente, porque nós somos a minoria, a maioria não eram espíritas, mas eram, por exemplo, simpatizantes de Chico Xavier, ou tinha curiosidade sobre o assunto, ou tinha um problema, passava por uma dificuldade, que aquele livro ali, com aquele título ali, cara, sabe quando o anjo da guarda fala assim, esse aí, pode pegar, que é esse aí mesmo. A pessoa dá vontade e pega. Tem de tudo que você pensar, tem. Nós fizemos essa campanha num desses encontros fraternos, o Geraldo Campetti. O Geraldo Campetti é o homem do livro espírita na Federação Espírita Brasileira. Geraldo Campetti, sobrinho. Eu sou admirador dele, fã dele, na verdade. Ele teve no programa Letras que Iluminam. Toda sexta-feira, às 18 horas, tem esse programa Letras que Iluminam, na TV Concafras, na Concafras TV, e aí ele esteve lá no programa, e nós conversamos a respeito, e há alguns anos atrás ele participou de um encontro fraterno Alta de Souza.
E nós o convidamos para fazer parte da campanha de esclarecimento Chico Xavier, na prática, porque esses cursos são teórico-práticos, tem a teoria e tem a prática. Aí ele foi fazer parte da prática e gostou muito e falou que ficou impressionado com o nível dos espíritos que estavam liderando aquela campanha, que estavam ali participando. Porque é um trabalho muito interessante, que posteriormente nós vamos conversar aqui com a direção da casa, para quem sabe amanhã a gente possa ter uma campanha semelhante a essa aqui, com quem quiser participar. Basta ter boa vontade. Então, encerrando, meus amigos, nós vamos em duas frases aqui. Primeiro, essa de Emmanuel. O Espiritismo não nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Aí já é Albino Teixeira. Divulgar o livro espírita é nosso dever. Olha o que ele fala. Adquiri-lo é importante. Lê-lo é imprescindível. Estudá-lo é sabedoria. Divulgá-lo é dever. Agradeçamos a Deus pela bênção do livro Genuinamente Espírita, em cujas páginas luminescentes encontramos o pensamento vivo dos espíritos superiores, que ditaram a codificação a Allan Kardec na revivescência do Evangelho de Jesus. E aí nós vamos finalizar com essa frase do Dr. Bezerra de Menezes. Olha o que ele nos diz. Hoje, o Consolador prometido traz ao mundo messes de esperanças. E o instrumento escolhido é o livro. Então, meus irmãos, nós vamos fechar com um convite especial para todos vocês, que é de participar conosco da Concafras, que acontecerá no dia 1 a 4 de março, agora, de 2025. 1 a 4, aquele período que o 4 é o feriado, né, de carnaval, sábado, abertura à noite é dia 1º, então de 1 a 4, o encontro vai acontecer em 7 localidades do país, mais uma bem pertinho da gente aqui, ó, que é em Umas. Então, estamos todos convidados a participar, é um evento espírita, né, que tem, os cursos são teórico-práticos. Então, por exemplo, esse curso que nós estamos falando aqui, ó, vamos supor, tá, a campanha de esclarecimento Chico Xavier, tem esse curso e tem a prática dele. Tem o curso, todos os cursos, olha, são vários temas, né? Então, temas, por exemplo, ligados ao centro espírita, qualquer um deles que escolhamos, depois a gente faz a prática dele também, no próprio evento. E os temas atuais. Então, estamos todos convidados a participar. No final, a gente pode passar essa informação. Esse QR Code, por exemplo, ele leva no site também para orientar. Então, que nosso Senhor Jesus os abençoe a todos, meus irmãos. Muita paz. Então, nesta hora chegada, possamos elevar o nosso pensamento até o alto, fazendo as nossas reflexões sobre aquilo que estamos passando, que só a gente sabe das nossas angústias, das nossas enfermidades, que possamos confiar no nosso Mestre Jesus, que Ele olha por nós neste momento, trazendo o recurso que necessitamos. Que o Teu amor, a Tua luz nos envolve, afastando de nós todo o perigo, toda enfermidade, acalentando o nosso coração, aquecendo a nossa alma com bastante alegria, para que possamos passar por todas as adversidades com mais fé, com mais força de vontade, confiando nessa pleide de espíritos que desce até a terra com tanto amor, tanto carinho, tanta luz para nos auxiliar. Que cada um possa receber o que veio buscar, retornando para a sua casa com amor, com carinho, confiando na proteção do nosso Mestre Jesus. Que uma cachoeira de luz possa derramar sobre nós toda a bondade, todo o amor, limpando a nossa alma, o nosso espírito. E que assim seja.